Casa Branca estuda liberar a autorização de trabalho mais cedo para os solicitantes de Green Card. Governo recebe críticas por oferecer às imigrantes vítimas de violência um tipo de visto com fila de espera de mais de 10 anos. Aumentam tensões sobre possível prisão de Donald Trump, que pode se tornar o primeiro ex-presidente do país a ser indiciado por um crime. Na Virgínia, 10 pessoas são investigadas pela morte violenta de um paciente em um hospital de saúde mental. E em 2023, o fenômeno El Niño volta. Saiba quais são os perigos para os moradores do país. Além de intensificar a estação de furacões no Oceano Pacífico, o retorno do El Niño em 2023 também pode aumentar as temperaturas globais. Olá, boa noite. Muito boa noite. Um dado alarmante daqui dos Estados Unidos mostrou que a cada minuto, em média, 20 pessoas são vítimas de violência, abuso ou intimidação doméstica cometidos pelos próprios parceiros. Ao longo de um ano, esse número chega a 10 milhões de pessoas. As mulheres imigrantes são as maiores vítimas desse abuso físico ou psicológico. O governo americano disponibiliza o visto U para essas pessoas. 1 em cada 4 mulheres e 1 em cada 9 homens experimentam violência grave do parceiro íntimo. Para as vítimas desse tipo de crime, o Serviço Americano de Imigração disponibiliza o visto U. É preciso preencher os documentos e enviar os formulários para avaliação da candidatura. Antes, os papéis eram enviados para 2 lugares diferentes. Agora, o USCIS modificou as normas. Os requerentes devem enviar os documentos apenas para o centro de serviço em Nebraska e não mais em Vermont. A partir do dia 12 de abril, os formulários enviados para o endereço errado serão devolvidos e o prazo para obtenção de um possível Green Card será estendido. Vale lembrar que o visto para as vítimas de abuso são os casos mais dramáticos de espera no USCIS. A agência levava em média 15 meses para aprovar os formulários peticionários para o visto U primário. Mas por causa do acúmulo de processos nos tribunais, esse prazo subiu muito, chegando a 30 anos, com um detalhe: sem autorização de trabalho no país. O atraso nos processos para vítimas de tráfico humano e de violência doméstica, sem sombra de dúvida, causa empecilhos para as vítimas, mas também demonstra que o governo americano cada vez mais tem identificado e aprovado vítimas para proteções imigratórias, o que não ocorria com tanta frequência. Isso ocorre porque há mais acesso à informação. Hoje em dia existem mais advogados e advogadas capacitados no tema, mas também há muito menos estigma para as vítimas, principalmente as vítimas imigrantes, em buscar ajuda e proteção. O recado que fica para aquelas vítimas que estão assistindo esse noticiário é que, apesar dos atrasos, ainda vale a pena e muito buscar os seus direitos imigratórios junto ao órgão imigratório americano, independente do período que esse benefício possa levar para ser concluído e aprovado. E o governo dos Estados Unidos avalia a possibilidade de fazer algumas mudanças nas normas para a emissão de Green Card. Uma comissão consultiva presidencial estuda como melhorar os processos e também facilitar a espera pelo documento de residência permanente para os trabalhadores estrangeiros. Uma das ideias do plano é já emitir aos solicitantes de Green Card os documentos de liberação de viagem e também de trabalho quando forem aprovadas as petições do I-140 nas categorias EB1, EB2 e EB3. Além disso, o governo também quer emitir a autorização de trabalho automaticamente para todos aqueles que aguardam a aprovação do processo de Green Card há pelo menos 5 anos. Bom, e ainda nesse assunto imigração, a gente fala agora do mais recente relatório da Universidade de Syracuse, que monitora os registros de imigrantes presos nos centros de detenção do país. O estudo mostra que houve uma diminuição no número de pessoas detidas pelo ICE e no de imigrantes libertados sob vigilância eletrônica. As políticas migratórias mais rígidas da administração Biden já reduziram os números gerais na fronteira com o México. Foram 252 mil encontros de agentes com imigrantes registrados em dezembro e 130 mil em fevereiro. Agora, segundo o relatório da Universidade de Syracuse, em New York, caiu também o número de imigrantes nas instalações do ICE.
Em janeiro, eram pouco mais de 22 mil e em fevereiro, 19.731. Houve queda também no número de estrangeiros que são liberados após detenção por não apresentarem ameaça à segurança nacional. Eles são soltos sob o Programa de Monitoramento Eletrônico. Segundo a universidade, os dados relatados na pesquisa são consistentes com os da Administração de Proteção de Fronteiras, que anunciou uma melhora significativa no fluxo de imigrantes nos últimos 2 meses. Agora a gente fala da possível prisão do ex-presidente Donald Trump. A Corte de New York ainda não emitiu um resultado sobre o processo, mas o policiamento por lá foi reforçado. Em outras grandes cidades do país, também foram montados esquemas de segurança para evitar distúrbios. Trump pode ser o primeiro ex-presidente da história do país a ser indiciado por um crime, como nos conta a Eloá Orazen. A divisão política nos Estados Unidos acaba de ficar um pouco mais profunda e perigosa. No último sábado, o ex-presidente Donald Trump foi à rede Truth Social afirmar que poderia ser preso nesta terça-feira, 21 de março, num caso que ele chama de fantasioso. Trump pode ser acusado no escândalo envolvendo o pagamento pelo silêncio de uma atriz pornô com quem o republicano teve relações sexuais anos atrás. A estrela de filmes adultos teria recebido um suborno de $130 mil nas semanas que antecederam a eleição presidencial de 2016. O dinheiro foi justificado como honorários advocatícios para o ex-advogado de Trump, Michael Cohen, uma falsificação de documentos violando as leis estaduais de Nova York. Os promotores de Nova York, liderados pelo advogado-geral Alvin Bragg, também podem alegar que regras eleitorais foram descumpridas, porque a tentativa de esconder esse pagamento teria como objetivo ocultar o affair entre Trump e a atriz para preservar a imagem pública do republicano que acabou vencendo a eleição. Diante da possibilidade da prisão do ex-presidente, milhares de apoiadores já estão se mobilizando. Um grupo faz plantão em frente ao Resort Mar-a-Lago, na Flórida, enquanto outros se organizam nas redes sociais, acendendo o alerta entre as autoridades. A apreensão é que o ex-presidente incite seus seguidores a invadirem a corte, a exemplo do que aconteceu no Capitólio em janeiro de 2021. Desta vez, Trump escreveu na sua rede social: "Protestem e tomem a nação de volta." O Tribunal de Nova York, onde acontecem as investigações, reforçou a segurança. Cercas também foram colocadas em torno do Capitólio, em Washington, D.C. Depois do intervalo, tem reportagem sobre a semana de conscientização sobre o envenenamento acidental, que hoje é uma das principais causas de morte aqui no país. E a gente fala também das imagens aí chocantes de um caso que vem repercutindo muito aqui no país: a morte violenta de um homem pela polícia em um hospital de saúde mental. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Estamos na semana de alerta e prevenção de envenenamento acidental aqui nos Estados Unidos. Por ano, são registrados mais de 2 milhões de casos de intoxicação acidental. As maiores vítimas são as crianças. Todos os dias, mais de 300 menores dão entrada nas emergências. A Cone Rocha nos mostra que os maiores riscos estão onde menos se espera, dentro da nossa casa. Existem milhares de produtos e objetos pequenos que podem facilmente chamar a atenção das crianças dentro de casa. Os itens mais comuns ingeridos pelos pequenos são produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Muitos deles coloridos que parecem balas. Na lista, há ainda baterias e pilhas. Os sintomas de envenenamento são variados e dependem do que a criança possa ter engolido. Por ano, são registrados nos Estados Unidos mais de 2 milhões de casos de envenenamento acidental. Todo dia, 370 crianças de 0 a 10 anos são tratadas em salas de emergência por intoxicação. Pelo menos 2 morrem. Para evitar situações de risco, os médicos dão algumas dicas. Guardar os remédios, vitaminas e outros produtos separado dos alimentos. Colocar os produtos de limpeza em armários altos e longe do alcance das crianças. Conversar e orientar sobre os riscos. E, por último, manter sempre o número de emergência para casos de envenenamento acidental. 1-800-222-1222. Eu sou mãe de 3 filhos.
fui mãe muito jovem, tenho 2 adolescentes e tenho uma pequenininha ainda. Então eu acredito que a conscientização é o melhor caminho para evitar esse tipo de acidente. Eu nunca passei por um envenenamento acidental, mas já passei por outros acidentes domésticos, justamente por ser muito nova quando fui mãe pela primeira vez. Então, acredito que a conscientização sobre pequenos detalhes, que às vezes a gente pode prestar um pouquinho mais de atenção e evitar alguns acidentes aí indesejáveis e muito perigosos. Principalmente para as mães jovens, eu acredito que realmente é muito importante essa conscientização. Um estudo apontou que a população dos Estados Unidos está mais sedentária depois da pandemia de Covid-19. Pois é, olha, os médicos chamaram esse dado de preocupante, porque andar menos pode significar mais problemas de saúde e doenças também. 5.500 pessoas foram avaliadas pelo Instituto Nacional de Saúde em 2 períodos diferentes. O primeiro antes da pandemia, de 2018 a 2020, e o segundo já durante a Covid-19, de 2020 até 2021. O resultado mostrou um dado alarmante. A diferença entre o antes e depois da pandemia é de 6.000 passos. Isso significa que o período de isolamento social fez as pessoas se acostumarem a ficar em casa e as tornou mais sedentárias. A redução foi maior entre as mulheres brancas de 53 anos. Os estudiosos disseram que o home office colaborou para essa estatística. Mesmo agora, com o fim das restrições pela Covid-19 e a volta ao trabalho nos escritórios, elas ainda caminham menos que antes. O alerta dos médicos é para o risco de doenças que podem ser desenvolvidas por causa do sedentarismo. Quando uma pessoa é sedentária, ela não está se movimentando o suficiente para queimar calorias e manter os seus sistemas corporais funcionando corretamente. Isso pode levar ao ganho de peso, à diminuição da massa magra e até o enfraquecimento dos ossos. Além disso, a falta de atividade física regular pode afetar negativamente o seu metabolismo, o seu sistema imunológico e a saúde cardiovascular, causando assim inúmeras doenças crônicas. O sedentarismo também pode ter efeitos negativos na sua saúde mental. A atividade física libera endorfina e as endorfinas ajudam a melhorar o seu humor e reduzir o estresse e a ansiedade do dia a dia. Quando uma pessoa não está se exercitando regularmente, ela pode experimentar uma diminuição no bem-estar emocional e psicológico. Agora vamos dar um giro pelas notícias de mais destaque aqui no país nesta terça-feira. Um promotor da Virgínia divulgou o vídeo de vigilância de um hospital de saúde mental que mostra a morte violenta de um paciente. 7 policiais e 5 funcionários do hospital provocaram a morte de Ivo Otieno, de 28 anos, por sufocamento. Ele já estava algemado quando foi colocado no chão e forçado a ficar imóvel por 12 minutos durante uma crise. Os policiais dizem que tentaram reanimar o paciente sem sucesso. Pelo menos 10 pessoas envolvidas na morte serão acusadas de assassinato em 2º grau. Hospitais dos Estados Unidos estão em alerta por causa de um fungo resistente a medicamentos e potencialmente mortal que se espalha rapidamente pelas instalações de saúde. Uma pesquisa revelou que os casos clínicos do chamado Candida auris crescem ano a ano, disparando de 53 em 2016 para 1.471 em 2021. Os primeiros registros do fungo são de New York e Chicago, mas hoje ele já está espalhado por mais da metade dos estados norte-americanos. A famosa rede de lojas Foot Locker, que completa 50 anos em 2024, anunciou que pretende fechar cerca de 400 lojas nos próximos 3 anos. Milhares de pessoas devem perder os empregos no país. A rede diz que vai acabar com as lojas de baixo desempenho e remodelar seus meios de negócio, modernizando a marca e focando em compradores mais jovens. Após o não avanço de negociações, começou hoje em Los Angeles, na Califórnia, uma greve escolar que interrompeu as aulas de mais de 500 mil de alunos do condado. A paralisação é encabeçada por um sindicato que representa 30 mil funcionários, como zeladores, atendentes de lanchonetes, motoristas de ônibus e trabalhadores de educação especial e assistência psicológica. Eles reivindicam aumentos salariais equitativos, mais vagas para trabalhos de tempo integral e tratamento
jeito mais respeitoso. A greve geral deve durar 3 dias. No próximo bloco tem reportagem sobre uma iniciativa do governo da Califórnia para lidar com a grave crise das pessoas em situação de rua. E tem também dicas sobre vagas de emprego na área de carpintaria em New York. Vamos falar de estresse. Olha, estudiosos criaram uma maneira muito simples de descobrir se você está vivendo um momento de tensão forte ou não. Através, gente, de uma tatuagem em forma de adesivo. Acreditem, é verdade, esse mecanismo mede seu estresse na palma da mão. Quem explica essa história pra gente é a Carolina Camargo. Esta é a tatuagem eletrônica. Ela é aplicada como um adesivo na palma da mão e se conecta a uma espécie de relógio inteligente. No teste, o voluntário aparece correndo, descansando e até dirigindo. Note as variações dos registros. Quanto mais atividade, maior o estresse que o corpo está sentindo. O sistema monitora a respiração, batimentos cardíacos, pressão arterial e envia os níveis para um computador. Os cientistas das universidades do Texas e de Austin dizem que a palma da mão é o local que mais revela as emoções e, por isso, a leitura é precisa e confiável. Eles acreditam que esse sistema, feito de grafeno, ainda em testes, pode ajudar os médicos a entenderem como o estresse age no corpo, a relação com problemas mentais e até ajudar as pessoas a controlar melhor seus momentos de tensão. A ideia da Itatu foi inspirada na realidade virtual e no metaverso. Os cientistas dizem que essa tecnologia está permitindo os estudiosos explorarem novos horizontes. O estresse crônico, aquele estresse leve que sempre está junto com a pessoa, onde a pessoa nem presta muita atenção, ele acaba sendo um preditor muito grande para outros transtornos, como, por exemplo, a ansiedade, a depressão, além de ter uma baixa cada vez maior em relação aos nossos neurônios dopaminérgicos, ou seja, os neurônios que fazem com que a gente tenha vontade de. Então a gente acaba perdendo cada vez mais o prazer e acaba culminando muitas vezes numa depressão mais profunda ou em muita dificuldade de vida. Por isso que mensurar isso é um fato muito valioso para nós, porque assim a gente conseguiria direcionar e perceber melhor o que está nos estressando, como resolver as situações, como melhorar e assim por diante. A Califórnia anunciou um plano audacioso para combater o crescente número de pessoas em situação de rua no estado. O governo disponibilizou US$1 bilhão para criar mais de 1.000 pequenas casas que vão servir para a moradia dos homeless. O próprio governador Gavin Newsom visitou uma dessas casas para verificar o espaço. Essas moradias pequenas são chamadas de tiny homes. Elas têm apenas 11 metros quadrados. Vão ser erguidas até o outono em terrenos públicos e serão entregues para pessoas que vivem em situação de rua ou em acampamentos ao longo de estradas e rios. Pelo menos 170 mil pessoas desabrigadas vão receber essas mini moradias em 4 cidades: Sacramento, São José, San Diego e Los Angeles. A Califórnia é o lar de 40 milhões de pessoas. 1/3 da população é considerada sem teto. Desde 2020, o número de pessoas em situação de rua vem crescendo anualmente. O problema já é considerado uma crise humanitária sem precedentes no estado. Para mim não é efetivo e não é a solução. Por quê? Porque o governo está tentando maquiar o problema. Ele quer construir essas tiny homes, tirar os homeless da rua, colocar dentro desses tiny homes, aí as pessoas passam, não vê mais homeless na rua e pensam que o problema está solucionado. Porém, o problema não está só nisso. O problema é muito mais profundo que isso. O problema está nas drogas, no álcool, na prostituição, nos abusos, onde isso seria a solução mais efetiva, seria a construção de centro de reabilitação, investimento pesado em centro de reabilitação, onde ia dar a essas pessoas um tratamento e também colocar sonhos novamente no coração dessas pessoas, onde elas iriam ter a oportunidade de sonhar e aí desejar sair da rua. Agora a gente tem uma prestação de serviços. Atenção se você está em busca de emprego na área de carpintaria.
O Sindicato dos Carpinteiros da cidade de New York está recrutando 100 aprendizes, segundo um anúncio aí do Departamento de Trabalho do Estado. Mas atenção, porque as vagas são limitadas. Por isso, se você tem interesse, procure as informações no site que aparece agora aqui embaixo da sua tela. Os candidatos devem comparecer pessoalmente ao Centro de Treinamento do Conselho Distrital, que fica em Manhattan. É preciso ter, no mínimo, 17 anos, diploma de formação escolar do 2º grau, aptidão física e capacidade de realizar testes em carpintaria. E olha, antes de encerrar o bloco, uma última informação. Uma marca brasileira de esfirras produzidas na Flórida está sendo retirada do mercado. É que durante uma inspeção de rotina no varejo, se descobriu que os produtos estavam sendo vendidos sem ter o selo de aprovação do Departamento de Agricultura. Com isso, o governo abriu um recall dos produtos da marca, incluindo aí esfirras de frango com catupiry, calabresa, carne, queijo e bacon. Segundo o governo, as esfirras congeladas não foram produzidas em um estabelecimento inspecionado pelas autoridades. Pois é, olha, segundo o Departamento aí de Agricultura, as pessoas que compraram essas esfirras aí congeladas devem descartá-las. E é importante também ressaltar, pessoal, que não há relato de reações adversas devido ao consumo desses produtos. Depois do intervalo, tem os detalhes da chegada do fenômeno El Niño neste ano e a gente explica quais são os riscos para o país. E você vai entender por que as agências espaciais do mundo querem estipular um novo horário local para a Lua. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Uma notícia espacial, gente. A Lua pode receber seu próprio fuso horário, diferente aqui do nosso da Terra. As agências espaciais de todo o mundo concordaram em analisar essa possibilidade, para que assim todos tenham o mesmo tempo de referência lunar. É que hoje cada agência monitora seu tempo na Lua em um horário diferente por causa dos variados fusos. E a mudança para uma hora unificada vai ajudar os astronautas e as missões. Especialistas dizem que o tempo é crucial quando se trata de navegação e é uma parte importante da viagem espacial. Com dezenas de missões lunares planejadas para a próxima década, essa regra aí de um novo horário local pode ser fundamental. Bom, agora a gente muda de assunto porque o famoso e temido fenômeno El Niño volta neste ano e traz com ele uma série de ameaças como mais aquecimento, chuvas extremas. Pois é, olha, calor excessivo, seca intensa e uma estação ativa de furacões. A Carla Marinho tem mais informações. Depois de 3 anos, o fenômeno climático La Niña finalmente chegou ao fim. Agora, os especialistas estão de olho na formação de um outro velho conhecido, o El Niño. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o fenômeno que está associado ao aquecimento anormal da água do mar está se formando no Oceano Pacífico Central e Oriental e deve apresentar seus efeitos durante todo o verão e parte do outono. Ou seja, durante o pico da temporada de furacões no Atlântico este ano. Além de intensificar a estação de furacões no Oceano Pacífico, o retorno do El Niño em 2023 também pode aumentar as temperaturas globais. La Niña e El Niño são os fenômenos naturais que mais afetam os padrões climáticos da Terra. Mas, de acordo com os especialistas, o problema é que eles estão ocorrendo em um contexto de mudança climática induzida pelo homem. E o resultado disso seria o aumento das temperaturas globais que afetam as ocorrências de chuva e tornam o clima mais extremo. É isso, todo mundo em alerta para essa nova temporada que está chegando aí, né? Com certeza. Vamos aproveitar, gente? Vamos para a nossa previsão? Dar uma olhada no mapa para amanhã em todo o país? Olha só, New York, tempo encoberto e sol brilhando forte em Washington, máxima de 63. Chuva e o sol não aparece em Charlotte. Em Atlanta, sol entre nuvens, máxima de 69. Em Jacksonville, na Flórida, muita chuva, mesmo assim o calor intenso, 80 graus. New Orleans, mínima de 61. Em Houston, no Texas, mínima de 67 e chuva, também aí aparecendo um pouquinho de sol.
Em Santo Antônio, em mínima de 69, sol entre nuvens, a mesma coisa em El Paso, tempo meio tímido aí, máxima de 79, mínima de 52, chuva em Albuquerque, mínima de 36, a mesma coisa em Fênix e em Los Angeles também, mínima de 47, máxima de 56. Las Vegas, olha, tempestade aí, viu? Tem um momento ou outro aí com o sol aparecendo, mas a tempestade deve prevalecer, máxima de 60, mínima de 43. Mesma coisa em São Francisco, Evelyn, chuva feia aí, mínima de 47. Isso aí, tempo ruim pra lá. E olha, já que a gente tá falando de tempo, vamos falar então da primavera, gente. A gente já tá nessa estação e essa estação, claro que deixa todo mundo feliz, com o sorriso no rosto, mas tem uma menininha que anda conquistando a internet exatamente por não conseguir sorrir. Pois é, ela tem apenas 4 anos e os vídeos gravados pela irmã mais velha, que mostram seu sorriso, digamos, não tão gostoso assim de se ver, viralizaram. No doing scribble scrabble. Ela anda fazendo milhões de pessoas rirem da sua incapacidade de sorrir. Your smile is beautiful. Smile. Oh, so beautiful. É, a Ruby, moradora da Carolina do Norte, tem um jeitinho bem particular de mostrar que está feliz. É que toda vez que a garotinha de 4 anos esboça um sorriso, sai uma careta. O namorado da irmã mais velha dela até tentou. Now do it with your teeth. No. Mas não adianta, a Ruby tem mesmo esse jeitinho especial de sorrir. Like you're happy. A Ruby aparece assim em todas as fotos da família. A irmã diz que sempre acha graça porque parece que a menina não está feliz e foi forçada. Did not look like she was happy whatsoever. Muitos pais já passaram por essa fase do chamado sorriso de Chandler Bing, do famoso seriado Friends. No caso da pequena Ruby, não. A família diz que já tentou de tudo para que ela saísse ao menos um pouco menos tensa nas fotos. Mas a única coisa capaz de deixar essa carinha mais natural são as infalíveis cócegas. É isso, nada é mais eficiente do que uma boa cosquinha para fazer uma criança ou qualquer adulto soltar uma gargalhada um tanto quanto mais natural. Eu concordo, mas olha, sabe qual é o problema? É aquele pensamento que tem que fazer a pose. Falou pose, pensou que tem que fazer a pose, é onde ela trava. Gente, coitadinha, muito engraçado. Agora tu pensa ela adulta, olhando as fotos de família e ela sempre com aquela carinha um pouquinho assustadora na hora da foto. Ela vai rir quando lembrar disso daí. Aí ela vai rir. Vai. Eu tô curiosa pra saber como é que vai ficar o sorriso dela quando ela for mais adulta. E viralizou, né? Esse sorriso, de um jeito ou de outro, acabou viralizando, maravilhoso. Encantadora. Um tantinho estranho, mas encantadora, porque, gente, é uma fofura, não é não? É uma fofura. Mesmo sendo um pouco estranho, fofa demais, linda. Criança, né? Criança é isso, é espontaneidade. É isso. E é com esse sorriso, o nosso um pouquinho mais natural do que da Ruby, que a gente termina o nosso jornal de hoje, pessoal. A gente espera vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega depois do Cidade Alerta e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite, gente.